O programa Artemis da NASA, a promessa é incrível, né? Levar a gente de volta para a Lua, um momento que pode ser histórico. Só que por trás de toda essa empolgação tem um detalhe, uma falha bem crítica que foi descoberta logo depois do primeiro voo e que pode colocar a missão inteira e a vida dos astronautas em um risco enorme. Vamos dar uma olhada no que exatamente deu errado. A Artemis 2 está aí, na teoria, para ser a primeira vez em mais de meio século que seres humanos vão viajar para além da segurança da órbita terrestre. Desde a Apollo 17, lá em 1972, que a gente não ia tão longe. No papel, é um momento de pura glória, um marco para a humanidade. Acontece que o primeiro voo de teste, o da Artemis 1, que não tinha ninguém a bordo, acabou revelando um problema seríssimo. Uma falha justamente no componente mais crítico da nave, aquele que é essencial para a sobrevivência. E isso levanta umas dúvidas bem pesadas sobre a segurança da tripulação. Ok, vamos mergulhar nisso. O problema todo está na cápsula Orion. E mais especificamente no seu componente mais crucial para que os astronautas voltem para casa em segurança, o escudo térmico. A Artemis 1, que foi super celebrada como um sucesso, na verdade mostrou uma coisa que ninguém esperava. Pois é. Quando a cápsula foi resgatada lá do oceano, a aparência do escudo térmico estava estranha. Não era o que se esperava. Em vez de ter aquele desgaste liso, uniforme, sabe? Ele estava cheio de marcas, de buracos profundos, onde pedaços inteiros do material simplesmente tinham se desprendido. Aí, um órgão fiscalizador, que é independente da NASA, publicou um relatório bem detalhado. E as descobertas são, para dizer o mínimo, alarmantes. Foram identificados mais de 100 pontos onde o material simplesmente se soltou. O risco não era só o superaquecimento da cápsula. Era também a chance desses detritos voarem e rasgarem os paraquedas durante o pouso. Imagina o desastre. Mas por que isso aconteceu? A causa principal foi a baixa permeabilidade do material. Basicamente, o escudo não conseguia respirar. Pensa assim, durante a reentrada na atmosfera, o calor é tão intenso que gera gases dentro do próprio escudo. Se esses gases não têm por onde escapar, a pressão ali dentro aumenta, até que quebra o material de dentro para fora. E a conclusão do relatório oficial não poderia ser mais direta e mais assustadora. Eles disseram com todas as letras: a falha que a gente viu na Artemis 1, se acontecer de novo, poderia levar à perda do veículo ou da tripulação. Preto no branco. Bom, diante de uma falha tão grave, a solução mais lógica seria consertar o escudo, certo? Pois é, a decisão da NASA foi para um outro caminho. Um caminho que muitos especialistas estão vendo como uma aposta, e uma aposta bem arriscada. Olha só a ideia. Em vez de mudar o material do escudo, a NASA propôs mudar o plano de voo. Para a Artemis 2, o plano é fazer a cápsula entrar na atmosfera num ângulo mais íngreme, mais agressivo. Isso diminuiria o tempo de aquecimento de uns 14 minutos para mais ou menos 8. A esperança é que, com menos tempo, a pressão não consiga se acumular a ponto de quebrar tudo. E aqui que a história fica inacreditável. O escudo térmico que já está instalado prontinho na cápsula da Artemis 2, ele é ainda mais denso e menos permeável do que aquele que falhou na Artemis 1. Isso porque a peça foi fabricada antes que a causa real do problema fosse descoberta. A avaliação de quem entende do assunto é de arrepiar. Daniel Olivas, um ex-astronauta que fez parte da equipe de revisão de segurança, foi categórico. Ele disse sobre o que vai acontecer com o escudo da Artemis 2, mesmo com o novo plano de voo, vai rachar. Para ele, não é uma questão de se, mas de quando. E esse tipo de decisão acende um alerta histórico, sabe? Os críticos estão traçando paralelos diretos com a mentalidade que levou aos desastres da Challenger e da Columbia. Nos dois casos, problemas técnicos que todo mundo sabia que existiam não foram resolvidos na raiz. Em vez disso, eles foram gerenciados com procedimentos e gambiarras. Uma aposta que, como a gente sabe, terminou em tragédia. Mas esse problema todo do escudo térmico pode ser só um sintoma de algo muito maior. E para entender isso, a gente precisa olhar para o foguete que lança a Orion, o SLS, ou Space Launch System. E o ponto central aqui é o custo. Cada lançamento do programa Artemis custa impressionantes 4 bilhões de dólares. 4 bilhões! É o foguete mais caro já construído na história. E é esse valor absurdo que ajuda a gente a entender as decisões que estão sendo tomadas. Para se ter uma ideia, recentemente surgiu uma proposta interna na NASA que soou quase como piada. Usar esse foguete de 4 bilhões, projetado para ir para a Lua, para uma tarefa simples, rotineira, levar astronautas para a órbita baixa da Terra.
É basicamente como usar uma Ferrari para ir na padaria da esquina. E por que isso soa tão estranho? Porque já existe uma solução muito mais barata, mais segura e mais do que comprovada para fazer exatamente a mesma coisa. A cápsula Dragon, da SpaceX, faz esse voo por uma fração do custo, já tem um histórico de sucesso enorme e, claro, não tem esse problema grave no escudo térmico. Então, por que raios insistir no LSS? Muitos críticos dizem que a resposta é política. O foguete ganhou até um apelido: Sistema de Lançamento do Senado. Isso porque a existência dele é, em grande parte, uma obrigação imposta pelo Congresso americano. Tudo para manter contratos bilionários e empregos em distritos eleitorais específicos, e não por ser a solução mais inteligente. E só para colocar os custos em perspectiva, para a gente ter uma noção do tamanho do absurdo, só o desenvolvimento do SLS, antes mesmo do primeiro voo, já custou mais do que todos os voos do foguete Falcon 9 da SpaceX, somados, desde o primeiro até hoje. O que a gente está vendo aqui não é só um debate sobre um foguete ou um escudo térmico. É uma colisão de frente entre duas maneiras completamente diferentes de se pensar a exploração espacial. De um lado, tem um modelo tradicional da NASA, tentar prever tudo com modelos no computador e testes no chão, onde o voo real serve só para validar o que já se sabe. Do outro, o modelo comercial, aprender voando de verdade, com frequência e corrigindo os problemas rapidamente. A Orion voa raramente porque precisa. A Dragon voa direto porque pode. É uma diferença fundamental. E as consequências dessa abordagem antiga são enormes. Esse custo astronômico drena o dinheiro que poderia ir para outras áreas da ciência. A lentidão toda abre uma brecha gigantesca para a China, que tem um programa estatal super ágil, chegar na Lua primeiro nessa nova corrida espacial. Então, a pergunta que fica no ar é: o programa Artemis, com esses custos absurdos e esses riscos técnicos sendo gerenciados ao invés de resolvidos, é mesmo um retorno glorioso à Lua? Ou será que é só um eco perigoso, dos mesmos erros que a história da exploração espacial já nos ensinou de forma trágica que a gente deve evitar? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da humanidade entre as estrelas.